Olá meninos, estamos aqui para a nossa aula de correção da atividade, a aula 1, tá? Rádio Seção aula 1, correção da atividade. Vamos lá. Então vamos partir aqui da nossa questão 1, tá? Vamos pegar as nossas raízes dos exercícios, né? Lá você só marcava a resposta correta. Então vamos lá, raiz quadrada de 49 é só você imaginar um número que multiplica por ele mesmo, que dá 49. No nosso caso, 7. Como eu falei, pois 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 100, 10, pois 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 225. Então vocês percebam que, por exemplo, quando o radicando, que é esse aqui de dentro, aumenta também o seu resultado. Ou seja, se aqui é 49 é 7, o do 100 com certeza é maior que o do 7. Então, com isso, você consegue encontrar as outras raízes. Como assim, professor? Raiz de 225 com certeza é maior que a raiz quadrada de 100. Ou seja, o resultado tem que ser maior que 10, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos imaginar que vamos fazer os testes. Então, eu faço 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14. E chegando ao resultado de 15, pois eu verifico que 15 vezes 15, 225, tá bom? Para o próximo também, que é maior, por isso que eu gosto de fazer na sequência, aumentando os valores, eu sei que esse valor aqui tem que ser, o resultado tem que ser maior que 15, então eu vou continuar testando a partir do 15. Aí faço 16 e vou fazendo até chegar no 17. Aí eu tenho que 17 vezes 17 é 289, tá bom? Desculpa. E chegando a 729, que é muito maior que 289, então é um valor muito maior que 17. Então a gente vai fazendo os testes 20, 21 e assim por diante, até chegarmos ao resultado de 27. Então 27 vezes 27, 729. Ok, meninos? Vamos lá, continuando nossa correção aqui. Tá ok? Da questão 1. Então, seguindo lá, a gente vai se basear pelos números. Então, quando vocês fazem esse tipo de exercício, vocês se baseiam nos resultados que vocês já têm. Então, a gente soube do último lado, 729, que 27 vezes 27, né, dá 729. Então, provavelmente, esse de 961 é maior que 27. Então, no caso aqui, é 31. 31 vezes 31, 961. 1089, 33, pois 33 vezes 33, 1089. 1369, bem maior que esse valor aí, tá bom? Então, nós temos 37, tá bom? Que é 1369, tá bom? E quando a gente bate agora 2209, então bem maior que 37. E a gente chega a 47, tá bom? Então, assim, de certa forma, né? Ah, professor, esses números são muito grandes, difícil de encontrar. Não. Se você for seguindo o exercício e tiver percebido isso, você percebe que a cada um dos valores que eu vou procurando, se o radicando for maior, esse valor é maior que o anterior, pois o radicando é menor, tá bom? Vamos lá para a questão 2, que agora nós vamos trabalhar com as raízes cúbicas, tá bom? Raiz cúbica também funciona da mesma forma, fica a mesma dica. Se você encontra o valor de uma raiz cúbica menor, você consegue encontrar da maior, porque ela é baseada na anterior. Então, se, por exemplo, a raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, então nós sabemos que a raiz de 125 é bem maior que é a de 2. Então, nós fazendo as contas, né, 2, 3, 4, chegamos à conclusão que é 5. Pois 5 vezes 5 vezes 5, 125. Continuando essa mesma ideia, de 729 é bem maior
que 5. Então, se a gente continuar, né, nós encontramos que é 9. 9 vezes 9 vezes 9, 729. 1728, bem maior ainda. Então, 12. Tá bom? A raiz cúbica, vocês vão perceber que os intervalos entre uma raiz e outra, apesar dos radicandos serem bem maiores, né? No caso aqui, ó, essa diferença aqui do 729 para o 1728. É bem enorme, mas por fato de ser uma raiz cúbica, essa diferença diminui em relação à raiz quadrada. Tá bom? Então, sempre vai ter quanto maior esse índice aqui, menor esse intervalo, pois eles vão multiplicar mais vezes, tornando maiores e com maior diferença do radicando e menor diferença das raízes, tá bom? Vamos lá. Questão 2, continuando, né? Então, apesar dos números serem enormes aí, né, muita gente deve ter assustado, mas se você se baseou nos resultados, como eu te falei, o anterior foi 12, então 1375 é um valor bem acima de 12. Então, se você pensar aí, você vai fazendo as contas, 13, 14, 15 e assim por diante, até você encontrar, no nosso caso, 15, tá bom? Então, se você pensar, opa, eu teria que ter feito só, já tenho do 12, então eu teria que ter feito do 13, do 14 e o 15. Então, com 3 tentativas eu chegaria ao valor ali, tá bom? R$ 6.859 também é bem próximo, né? Vamos lá ver. Então, fazendo os testes, nós teríamos que chegar a 19, tá bom? E aí, fazendo multiplicação 3 vezes, chegaríamos ao número ali de dentro. Do 8.000, ó, veja que a diferença é maior que 1.000 entre as duas raízes, mas a diferença entre o valor das raízes é apenas uma unidade. E por fim, de 12.167, 23. Tá bom? Então, temos aí. Ok. Questão 3, as raízes aproximadas, tá? O que eu falei lá na aula, né, na videoaula, né, sobre esse conteúdo? As raízes aproximadas, elas são raízes que, se você for utilizar a calculadora, vai dar um número como se fosse uma dízima não periódica, ou seja, um número infinito, tá? Que ele vai indo aleatoriamente e você não consegue definir os próximos números, utilizando somente a matemática básica que vocês conhecem, né? Teria que utilizar outros métodos que a gente costuma utilizar mais na faculdade, tá? Então, assim, a raiz aproximada para vocês vão encontrar a partir do resultado que vocês já conhecem, como nós estávamos fazendo. Se para encontrar uma raiz exata eu se baseio numa raiz exata que eu conheço, por exemplo, raiz quadrada de 100, eu tenho raiz quadrada de 100 e tenho raiz quadrada de 49. Então, a de 49 eu sei que é 7, então a raiz quadrada de 100 é um número maior que 7, né? Então, eu teria que fazer 8 vezes 8 e depois 9 vezes 9, faria 10 vezes 10, que seria esse resultado. Então, aqui é parecido. Então, eu vou me basear em duas. Eu vou pegar uma que é anterior à raiz quadrada de 7 e outra que seria né, ou posterior à raiz quadrada de 7, tá bom? Então, aqui, se baseando aqui, eu sei que a menor raiz quadrada que eu tenho, menor que 7, seria a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada maior que 7, conhecida, seria a raiz quadrada de 9. Então, a sua resposta está entre o valor 2 e 3. E aí, como eu falei, aqui você faz um chute. No exercício pediu com duas casas decimais. Então, a gente chuta, né, por exemplo, 2,62. Professor, mas eu fiz um chute 2,58. Não tem problema. Eu pedi para que você fizesse o chute e você colocasse o seu valor ali aproximado, tá bom? Então, não se preocupe quanto a esse exercício. O exercício, por ser de aproximação, você só vai ter que cumprir a questão do número de casas que o professor pedir e o que chegar mais próximo, entendeu? Por exemplo, vamos supor que 62 não chegue tão próximo, seja 64. Então, eu colocaria 2,64. Mas se o exercício estiver aberto, você coloca o que
você achar que seja mais conveniente, ou melhor, o mais próximo, tá bom? Que você achar. Beleza? Vamos lá para o próximo. Raiz quadrada de 50, eu conheço a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64, tá bom? Então ali, percebam que quando eu percebo a mais próxima, o resultado costuma ser, né, o valor ali, o seguinte. Então, raiz quadrada de 49 é 7, então possivelmente eu vou usar a raiz quadrada de 8 para colocar, tá nesse intervalo. Então é entre 7 e 8. Então eu posso chutar qualquer valor entre 7 e 8. No caso eu chutei 7,35. E aí eu faria as contas, né, e veria qual o valor que seria mais aproximado. De novo, se o professor não indicar só indicar a quantidade de casas, você faz o seu chute. Lógico que é interessante você tentar chegar o mais perto possível. Mas caso você não consiga chegar o mais perto possível, tenha feito várias tentativas, deixe aquele que seja conforme o que o professor pediu, que seja um número exemplo, né, do 50 entre 7 e 8 e que tenha 2 casas decimais, tá bom? 90, eu conheço a de 81 e conheço a de 100. Então, a raiz quadrada de 90 está entre 9 e 10. Chutamos aqui 9,41, tá bom? Então, fica aí a dica. 151. Conheço a raiz quadrada de 144 e a de 169. Então, o resultado é entre 12 e 13. Então, por exemplo, 12,23. Tá bom? Vamos lá, continuando a nossa questão 3, né, com as nossas raízes aproximadas. Então, de 200... nós vamos basear em duas que conhecemos, que no caso é de 196, que é 14, e raiz de 225, que é 15. Então, você vai lá e chuta um número entre 14 e 15. No caso, eu chutei 14,29, tá bom? Seguindo aqui, raiz cúbica de 9, a gente conhece a de 8, e raiz cúbica de 27, que é 3. Então, está entre o valor, tá bom? E aí você vai chutar um valor entre 2 e 3, tá bom? Então, lembrando que esse número não precisa ser igual ao meu, mas é aconselhável você refinar muito bem, cara. Refinar muito bem. Tá bom? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 40. Meninos, então perceba que a raiz cúbica também funciona da mesma forma. Qualquer raiz que você for se aproximar, né, de forma assim mais mecânica, que é a que a gente costuma falar desse jeito aqui, que a gente não tem um meio eletrônico para estar resolvendo, então a raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz você vai utilizar isso, raízes conhecidas, e você deduz mais ou menos o mais próximo possível. Então aqui raiz cúbica de 27, de 64, que nós conhecemos, o 40, a raiz cúbica de 40 está nesse valor, então é 3 entre 4. Então nós temos 3, no caso eu chutei 3,91. Raiz cúbica de 100, utilizei a de 64 e de 125, valores entre 4 e 5, 4,87, por exemplo. E aqui agora nós usamos para achar de 187, raiz cúbica, usamos 125 e 216, 5 e 6, ou seja, chuta um valor 5,22, tá bom? Então, meninos, atenção aí, certo? Então, a gente terminou essa correção da atividade. Para quem estava com dúvidas, né? Assistam novamente essas videoaulas tá bom? E preste muita atenção aos detalhes, tá bom? Então, como eu disse, caso ainda as dúvidas permaneçam, entre na sala virtual e envie-as pelos comentários, tá bem? Também assista o vídeo novamente. E, né, como sempre eu coloco, estarei respondendo as dúvidas postadas nos comentários, tá bom? Então, qualquer dúvida pertinente aí, vocês coloquem lá nos nossos comentários, eu vou estar respondendo aí conforme a disponibilidade, né, do horário de aula e também conforme a quantidade de alunos que eu estou atendendo no momento, tá bom? Não se preocupem, pois eu atenderei todas as dúvidas, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aula.